Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para apresentar a nossa nova ferramenta, uma nova solução que a gente entende que vai agregar bastante na gestão de pessoas. Agradeço a presença de todos que estão nos prestigiando, tanto nas redes sociais quanto nossos convidados aqui. Eu sou Clodoaldo Carmo, sou um dos fundadores, um dos mentores da estruturação da Upteam Solution, e hoje temos essa oportunidade de trazer para vocês esse nosso foco de uma ferramenta que permita conseguir que as empresas possam aprimorar o seu processo de gestão de pessoas e focarem realmente em como alavancar o desempenho da sua equipe. Aí, com a experiência de gestão de pessoas, já de 20 anos, nós, em contato com diversas organizações, sempre ouvimos os gestores a dificuldade que tem em realmente fazer um processo de gestão estratégica. De uma maneira geral, os gestores nos dizem como é difícil lidar com pessoas, como é difícil conseguir ter um desempenho legal da equipe. Por conta disso, a gente entendeu que precisava ter uma ferramenta que possibilitasse fazer isso de uma forma mais fácil, uma forma intuitiva, uma forma que realmente fosse viável para o dia a dia. Sabe da correria dos gestores, sabe da dificuldade que se tem nesse sentido. Então, por isso a gente criou um método diferente de gestão de pessoas. E, de uma maneira geral, as empresas sabem o que precisa ser feito, mas não conseguem. Então, o Upteam é uma proposta de fazer isso de uma forma intuitiva, uma forma fácil e que seja, assim, realmente aplicável. Independente do porte da empresa, independente do segmento da empresa, a ideia é que seja realmente uma coisa que ajude o gestor no seu dia a dia, bem prática, viabilizando aí mesmo na correria, mesmo no dia a dia, ele consiga fazer isso. Então, ele é composto por um método que ele tem uma sequência, que se o gestor, mesmo que não tenha uma capacitação em gestão estratégica, ele, seguindo esse método, ele realmente vai poder fazer uma gestão mais eficaz, né? E assim, de uma maneira geral, a gente entende que a empresa sabe que, você precisaria ter uma descrição de cargos bem estruturada para fazer isso. Eu precisaria ter aí algumas capacitações, alguns treinamentos, alguns procedimentos. Mas a gente sabe que no dia a dia isso fica difícil. No dia a dia isso não é uma coisa tão comum. Para a empresa poder fazer isso, ela precisa muitas vezes contratar uma consultoria, ela precisa muitas vezes parar muitas horas dos seus gestores para fazer isso, muitas horas da sua equipe, e não é viável muitas vezes. E a plataforma ela já tem um grande diferencial que ela já traz consigo lá uma base de descrição de cargos, então o gestor vai entrar ali, já tem uma referência, ele só vai editar e já tem uma descrição pronta. Então ela já traz isso. Ela já traz todos os conhecimentos necessários, tudo que é preciso para que esse colaborador consiga ter uma entrega melhor, ele consiga ter um resultado melhor do seu trabalho, né? Essa é a grande proposta que a gente tem com o Upteam aí. Tá? A ideia é fazer essa condição de que torne viável efetivamente para que a gente consiga executar isso. E por conta disso, né, para a gente mostrar para vocês, a gente já tem alguns cases que a gente implantou, então quero agradecer aos nossos convidados aqui, que dispuseram a estar conosco, que são parceiros nesse projeto aí, que precisam, né, ter todo um empenho, então agradecer a presença de vocês, e a gente vai trazer os cases reais, aqui, eles já estão em diversos níveis de implantação, já estão no primeiro ciclo, segundo ciclo, estágios diferentes, mas que realmente possam demonstrar a viabilidade disso, né? Porque quando a gente montou a plataforma, surgem aquelas dúvidas, mas isso daqui é viável para uma empresa pequena? Isso daqui vai tomar muito tempo no dia a dia dos colaboradores? Isso aqui não é para o meu segmento é muito, muito específico, muito complicado, não serve para o nosso segmento, só para grande empresa. E a gente quer mostrar para vocês, pelo depoimento deles, que realmente a ideia é que ele possa ser aplicável para qualquer tipo de organização, para qualquer tipo de gestor, para qualquer situação, né? Então, eu quero dar as boas-vindas, agradecer a presença. Aqui eu tenho a Margarete, do Cartório do Bará, o Alexandre, da Fast Chef, e a Marli. Então, Alexandre, queria começar com você, queria agradecer a tua presença e pedir que você pudesse nos contar, assim, lá na Fast Chef, que é uma indústria de alimentos, falasse um pouquinho da empresa para a gente, e como que foi essa experiência de vocês implantarem o Upteam lá, você teve dificuldade, como os colaboradores estão vendo isso, e principalmente para você, o que agregou, o que você acha que agregou no teu processo de gestão de pessoas? Então tá. Primeiro, bom dia a todos. A Fast Chef é uma indústria de alimentos, tá? A gente faz fabricação o forte hoje da empresa é a fabricação de petiscos, né, para bares e restaurantes, e nos últimos 3 anos a gente cresceu bastante, né? Só na parte fabril a gente tem 10 funcionários, que é lá que a gente acabou implementando o Upteam. No começo, quando o Clodoaldo trouxe essa ideia para a gente, ficamos pensando, será que vai dar para implementar essa correria louca? Porque a lógica fabril é produtividade. Será que isso vai atrapalhar no nosso dia a dia, né? Eu acho que aí pensamos, será que vai mais atrapalhar do que propriamente ajudar? E pelo contrário.
Então, a gente tem uma pessoa que acaba sendo a encarregada dessas outras que estão na produção, e principalmente essa funcionária, ela enxergou como uma grande ferramenta para poder gerir a própria equipe. Então, assim, ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso e ela tem elogiado bastante, principalmente a questão do registro de feedback. E eu, até como gestor maior da empresa, também tenho registrado feedback de coisas que a gente vê pontualmente no dia a dia e que daqui a 30, 40, 50 dias a gente acaba esquecendo. Então, a gente vai lá e faz o registro, e a ideia é fazer ciclos de avaliação, e no momento que for executar esses ciclos de avaliação, a gente tem aqueles feedbacks. Então, tem lá na data tal, aconteceu uma situação assim, assim, assado, e a gente, lógico, a ideia não é só registrar o feedback negativo, né? A gente também registra uma situação em que uma funcionária ontem foi extremamente proativa para resolver um problema. Então, eu fui lá no UpTeam, abri lá a plataforma e fiz o registro super rápido e coloquei lá, é super intuitivo, né? Então, tem a mãozinha para cima, feedback positivo, para baixo, negativo. Então, fui lá e fiz o registro, porque quando fizer esse encerramento do ciclo de avaliação, acho que vai ser muito legal para a gente poder conversar e discutir, principalmente, assim, alternativas para que a gente possa melhorar o desempenho do funcionário. Outra coisa que a gente também sentiu, essa semana também foi discutido lá na empresa, é que as pessoas passaram a ficar um pouco mais comprometidas com o resultado que elas entregam para a organização. Porque agora elas têm isso definido e elas podem acessar a qualquer momento do celular delas. Então elas sabem lá no que é que elas vão ser avaliadas. Então tem tudo determinado em relação à função dela e aquilo que a empresa espera de cada um. Então, tem casos que eu te contei quando você foi implementar lá, como a gente trabalha com alimentos congelados, já teve casos de funcionário, por exemplo, deixar a porta da câmara encostada e não fechar. E isso gera um prejuízo para a empresa, né? Porque aí há um descongelamento do produto, você tem que acabar jogando fora. Isso não foi uma, duas ou três vezes, foram várias. E agora, com esse UpTeam, então, tipo, as pessoas estão fazendo um checklist das atividades que ela tem que desempenhar, tipo, tô indo embora, deixa eu ver se meu setor tá ok. Uhum. E também comecei a sentir que eles estão interagindo entre eles, assim, um querendo ajudar. Lembre que você tem que fazer tal coisa. Então, eu achei que foi super positivo. Uhum. Lógico que a gente tem 2 ou 3 semanas, que a gente não me recordo que implantou. Acho que foi fundamental a ida do Clodoaldo até lá para fazer a sensibilização. Então, foi a primeira vez e discutiu comigo os parâmetros, depois foi e apresentou para os funcionários, isso foi super importante. Que eles começaram a entender o que era, da importância, isso foi muito legal. E acho que cabe mais vezes até para voltar lá, o Clodoaldo também está se planejando para ir durante a avaliação, ou até um pouco antes, né, para sensibilizar e falar dessa avaliação do consenso. Mas eu acho que está sendo super, super válido, assim, eu acho, não tomou o tempo da gente como a gente esperava. Eu vejo que alguns funcionários acessam, assim, tipo, tá no horário de almoço, acaba um pouquinho antes, aí acessam, vão lá e dão uma olhadinha. Tem uma prova que foi colocada lá dentro dos parâmetros das boas práticas de fabricação, para nós é super importante. Uhum. E eles sempre estão comentando da prova, e quando é que a gente vai fazer? Vamos nos reunir para fazer a prova. Então, tá sendo bem legal, assim, a experiência inicial que nós tivemos foi muito boa, muito válida. Assim. Excelente. Então, o Alexandre ratifica o que a gente fala, que ele torna, um dos grandes objetivos é tornar mais clara a comunicação entre o colaborador e o gestor. Uhum. Porque muitas vezes fica uma dúvida, né? Será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou indo bem? E não há esse retorno, não há esse feedback. Então, pelo processo do UpTeam, acaba isso sendo um ciclo que, seguindo esse ciclo direitinho, ele vai ter esse feedback, com certeza é um elemento que ajuda bastante na motivação dos colaboradores. Bacana quando o Alexandre fala assim, eu faço o feedback em 10, 15 segundos para fazer o feedback. Super rápido. Que é o conceito mais moderno que nós temos de gestão de pessoas. Uhum. O feedback tem que ser o tempo todo. Não tem como fazer um feedback uma vez por ano, tem aquela avaliação tradicional, uma vez por ano. Uma vez por ano já mudou tudo, já esqueceu o que aconteceu. Então a ideia é assim, é uma ferramenta que permite isso. Faça feedback todo dia, leva 10, 15 segundos para registrar um feedback. O processo de avaliação pode demorar assim, no máximo 10, 15 minutos, né? Você pode avaliar 2, 3 ao mesmo tempo. Justamente a gente buscou essas dores das empresas, o que realmente dificulta, e fomos colocando funcionalidades que permitam fazer isso mais fácil, para viabilizar, para dizer, não, é viável e tem que aplicar no dia a dia, mesmo que correria. Se me permite, Clodoaldo, assim, nós, como seres humanos, a gente tem a memória muito curta, assim, então a gente tem uma tendência a avaliar pelos últimos fatos. Então, se você tem um ciclo de avaliação de 6 meses, é bem provável que você avalie a pessoa pelo último mês. Perfeito. Tanto positivamente quanto negativamente. Então, eu acho que isso faz com que a gente seja mais justo
durante esse processo de avaliação que o ciclo vai acabar permitindo. E a cada curto prazo, você dando uma avaliação mais frequente, né? Isso vai estimulando a pessoa e ir corrigindo já, né? Achei interessante, quando a gente aplicou lá, também que o Alexandre me perguntou, poxa, mas é pessoal de produção, não tem computador aqui, como que vai fazer? Não, a gente faz no telefone, faz no smartphone. Dá para fazer? Então, durante a explicação do objetivo da ferramenta, uma funcionária dele já acessou o perfil e colocou a foto. Eu cheguei no escritório, já estava a foto dela lá. Verdade. Essa molecada nova adora colocar a foto. Hoje eu acho que a metade já colocou foto. Então, como se fosse o Facebook deles. Exatamente, essa é a ideia. Então, ótimo, é isso que a gente queria mostrar, a contribuição disso e o quanto aproxima o colaborador do gestor. Né? Então, obrigado, Alexandre. E, da mesma forma, queria falar com a Margarete é a gerente geral lá do cartório do Bará, e também, né, nos atendeu prontamente, foi muito bacana no processo de implantação. E quando a gente conversou com a Margarete, ela falou, isso que você está falando é bacana, mas eu já faço isso. Só que eu faço assim, com planilha, eu converso, depois eu anoto. Então a dificuldade é manter esse registro, dá trabalho para fazer isso, né? E quando a gente implantou, então a própria Margarete falou, agora eu coloquei outros elementos aqui que me ajudaram, ficou mais claro para avaliar isso e com certeza facilitou bastante. E também essa questão eu tinha um processo de indicadores mesmo para avaliar e até premiar algumas áreas, e hoje, como tinha, ela nos falou, né, na hora da implantação, que, poxa, hoje eu consigo ver isso em outras áreas que antes eu não tinha como avaliar, né? Então, Margarete, queria que você contasse para nós como é que foi lá a experiência, o que você entende que o UpTeam contribuiu aí na tua gestão das pessoas, na tua e dos seus gestores específicos, né? Bom dia a todos, bom dia. Né? Eu, na verdade, quando vocês nos procuraram, eu senti que vocês traziam para mim uma ferramenta nova, que realmente, como você falou, era o que eu fazia, mas eu fazia muito arcaicamente, né? Escrevia no papel, e como ele mesmo falou, a memória é muito curta, e às vezes o que você via hoje, amanhã já era diferente, não tinha como fazer esse registro, então você fazia até uma análise diferente do teu colaborador. A gente trabalha muito, né, e aliás, todo cartório trabalha com o pessoal, com atendimento. Então, eu sempre primo o atendimento do cliente. E era sempre isso a minha visão. O cliente tem que ser atendido em igualdade de condições em todos os setores do cartório. Mas eu olhava muito de longe como é que era, né? Então, às vezes, eu pegava uma coisa aqui, outra ali, chegava, sentava, conversava, né? E esse programa que você me apresentou, não, eu tenho todo ele, o registro do funcionário, ele mesmo se autoavalia, ele mesmo olha para ele, para dentro dele, para ver se ele realmente está trazendo o que a empresa esperava dele, que eu acho que isso é importante também, né? E no final, nós temos o feedback. Né? Esse encontro entre gestor e colaborador, que eu acho, na minha concepção, fica uma coisa muito olho no olho, né? Fica muito próximo, aproxima muito o colaborador do gestor. Então, para mim foi isso, o calor humano, né, que encontra-se ali, você saber se você está tendo um rendimento que a empresa espera de você, é muito importante. Né? Porque senão eu vou seguir, se eu estiver errando, eu vou seguir errando, e ninguém vai falar para mim que eu estou errando. Né? Ou se eu estiver acertando também. Ninguém vai dizer para mim que eu estou acertando, e eu acho isso de suma importância. Né? Então, eu acho que é um casamento entre a empresa, né, e o colaborador. Perfeito. Né? A empresa vai crescer em qualidade de atendimento, no meu caso, em qualidade de atendimento, e o colaborador vai crescer profissionalmente. Né? Então, a gente já fez a primeira avaliação, como ele falou, é muito rápido, né? Muito rápido, a gente fez uns testes. Eu tenho dividido, né, porque o cartório são setores, entende? Então, eu tenho vários avaliadores, né, cada um dentro do seu setor, e com provinhas também, né, com provas direcionadas a cada setor, porque também é uma forma de você avaliar na hora de você promover alguém, né, porque a gente tem, por hábito, sempre promover o colaborador que se destaca. Mas como ver esse colaborador, desculpa, que se destaca, né? É dessa forma, nessa plataforma, que você vai ver os destaques que você tem, e na hora de premiar, ou na hora mesmo de promover, você vai saber quem é o merecedor de assumir um novo cargo. Então, para mim, eu acho que está sendo muito válido, e eles viram com esses olhos também. Né? Isso é muito importante. O que eles falaram com os colaboradores? Todo mundo gostou, todo mundo aprovou,
porque com a reunião que você fez lá, eles viram que ninguém está ali para julgar nada, né? Que realmente é a gente que está ali para crescer junto. Perfeito. Né? Todo mundo visa o mesmo objetivo, né? Então não está ali ninguém para... Perfeito. Esse aspecto que a Margarete cita, eu acho fundamental, que o colaborador, ele sempre acha que está correto, e ele sempre quer mais, né? É natural, o ser humano quer isso, mas não tem critério claro, ele acha, mas não tem a mesma resposta do gestor. Com a ideia, com a ferramenta, fica bem claro o objetivo que cada um tem que atingir, o que ele tem que entregar de resultado. Então, com isso, ele mesmo se autoavalia, e é muito importante que ele tenha, eu preciso melhorar. Assim, está na minha mão melhorar, ter uma entrega melhor e, consequentemente, ter uma visibilidade melhor. Até porque, Clodoaldo, quando você chama alguém, normalmente, quando você chama alguém para conversar, é porque você vai dar um puxãozinho de orelha, né? Você nunca chama para dizer assim, meus parabéns. Isso não acontece no dia a dia do trabalho, né? Até por uma questão de tempo para fazer isso. Olha, você fez uma coisa legal, né? Isso não existe, né? E essa é a possibilidade que a gente tem de dizer muito obrigada, né? Muito obrigada pelo teu serviço, muito obrigada pela colaboração que você está tendo com a empresa, a gente está aprovando tudo que você faz. Então, eu acho que é uma forma de você também passar o lado positivo que é importantíssimo. De uma maneira geral, todos os colaboradores sentem falta disso. Em qualquer empresa, de qualquer porte, poxa, eu não tenho feedback, eu não sei como é que eu estou indo. E ele mesmo consegue enxergar, porque ele tem o seu painel, ele pode ver o tempo todo o que ele está evoluindo. Então ele sabe o que falta ainda para evoluir, para poder me habilitar para um próximo nível, né? Excelente. Clodoaldo, antes de você passar a bola, eu só queria fazer mais um comentário. Claro. Assim, a gente trabalha em fábrica, o grande sonho é assim, eu vou depender cada vez menos das pessoas, à medida do possível que eu vou investindo em maquinário cada vez mais moderno. Eu também tinha esse pensamento, mas é um ledo engano, assim, não tem como substituir a pessoa, e assim, um funcionário que está comprometido e engajado, o cara faz a diferença, mesmo numa fábrica. Então, por exemplo, a gente produz cerca de 10 toneladas de produto mês. Não é tanto assim, mas, e com o maquinário que a gente tem uma capacidade para aumentar muito grande, só que as pessoas, elas são fundamentais. E aí você vê, agora a gente está com a equipe mais redondinha, tal, todo mundo bem treinado, e a gente vai incorporando algumas coisas. O fato de a gente ter entrado com o UpTeam também, eu senti que deu uma melhorada até no clima, sabe? E muda a produtividade. Muda. A ligação é direta, assim, a pessoa bem treinada e motivada, mesmo com o maquinário que está ali para dar vazão e produtividade, se o camarada está envolvido, você tem um resultado melhor. Invariavelmente, assim, quanto mais a gente puder investir em pessoas mesmo, às vezes a gente... Fábrica foca muito no negócio da máquina. Eu tenho que investir em máquina, porque eu tenho que melhorar minha produtividade, só que se esse investimento, esse pensamento não vier a reboque com a pessoa, a coisa fica descasada, não dá certo. E assim, de uma maneira geral, eu acho que as pessoas, muitos erros que cometem, não é intencionalmente. Sim. Não é porque eu quero, é porque talvez não estava muito claro, não tem um procedimento específico, eu entendi diferente, né? Não é intencional. Então, quando eu aproximo o gestor, quando eu tenho o critério bem objetivo do que eu espero desse colaborador, o Alexandre colocou procedimento, né, lá no cartório colocou procedimento, colocou avaliações específicas de conhecimento, fica muito mais fácil o processo, fica muito mais claro o que eu preciso entregar. E aí o retorno que eu tenho, parabéns, está indo bem nisso, e vamos ajustar esse ponto aqui para o crescimento profissional, como a Margarete fala, né? Bom, também a Marli é coordenadora de RH também da Ansata, que é especialista em softwares para cartórios. E a Marli também, a gente tem um histórico aí de trabalhar, e vamos fazer a descrição de cargos, e a dificuldade, né? E aí como que atualiza, e como que define, até pela questão de trabalhar com programação, e o programador, é difícil você mensurar exatamente o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior, como que você dá os níveis para dizer assim, esse tem uma entrega um pouco mais qualificada que a outra, né? A Marli tinha essa dificuldade de conseguir estruturar e colocar esse processo. Tentou, e com o UpTeam a gente conseguiu, né, dar uma alavancada nisso. Hoje já está em todas as descrições muito bem feitas, bem definido cada uma das funções, e hoje já está aí no segundo ciclo, já passou por consenso e tudo. Eu queria que você comentasse conosco, Marli, qual que é a tua experiência, o que você acha que o UpTeam pode agregar para vocês? Bom dia, pessoal. Então, como o Clodoaldo já me apresentou, eu sou a Marli da Ansata Informática, a gente desenvolve software exclusivos para cartório, nós somos em 54 colaboradores, então tem vários setores, né, alguns gestores também, como a Margarete ali
no cartório, que tem, né, alguns mais gestores. E daí fica complicado mesmo como você avaliar todo mundo, ou você fazer só uma avaliação no final do ano, como todo mundo já comentou mesmo, acaba esquecendo isso, né? O processo com a correria do dia a dia, você acaba ou anotando em papel. Então, com o Optin foi muito bom, porque ficou os processos bem definidos, a descrição de cargo, né, que daí também é fácil de você atualizar, como mudou no nosso ramo aqui, né, que muda bastante, talvez algumas tarefas, inclui ou muda a tecnologia, então tira ou põe outra atividade, fica bem mais fácil para você incluir ou excluir, é rápido e também é bem fácil. Uma coisa muito legal que eu acho também bem bacana, como já foi falado, é a parte lá do consenso, que é o do feedback, que eu acho que é uma parte bem complicada, que quando você, como, né, já foi falado, você chama alguém para conversar, a pessoa já vem com medo, né, já vem bronca, né, então, e eu acho muito legal, porque ela também te proporciona a oportunidade de você agradecer a pessoa e dizer qual é o desempenho dela, como ela está indo, e não só na parte negativa, porque na maioria das vezes, na correria, no dia a dia, às vezes a gente só chama para conversar quando a gente vê uma coisa negativa e acaba não passando o positivo, né? E você dar o feedback positivo, eu acho que você tentar fazer o inverso, isso cria muito mais harmonia, né? Muda o desempenho, a forma das pessoas se olharem, delas verem como você, delas até chegar em você e também te dar o teu feedback. De repente você falou assim, eu não, né? Não, facilita, fica uma abertura, né? Bem maior, assim. Eu acho que é muito legal, assim, bem fácil de utilizar a ferramenta. É bem intuitiva, como você falou, é coloridinho, é positivo ou negativo, então cada um vê ali, já sabe o que você precisa, no nosso caso a gente sempre coloca o que você precisa fazer de cursos, de workshop, qualquer coisa, o que você precisa para melhorar, então já está ali, você não precisa ficar também falando, olha, faça tal curso, ela mesmo pode vir e pedir, legal, quero fazer tal curso, assim, fica aberto, está exposto, tá bem claro, bem definido, assim, eu acho bacana. Bem Esse legal. É um dos grandes diferenciais que a Marli coloca, muito bem explicado, que a ferramenta traz esse conceito, porque quando eu faço, tem uma autoavaliação primeiro, então o próprio colaborador se avalia, será que eu estou entregando aquilo que foi combinado? Sim. Depois tem a avaliação do gestor, depois tem o consenso, os dois conversam, e resulta num PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. O PDI é fantástico, porque ele fica registrado quais as ações que o gestor vai fazer para ajudar o colaborador. E como o Alexandre falou, o objetivo, e a Margarete, assim, é ajudar, é o que eu posso contribuir para melhorar o teu desempenho. Não é pegar no pé, não é chamar atenção por chamar atenção. E a gente tem a tendência, né, mais fácil chamar atenção, mas você coloca bem. Então, esse processo, desde a autoavaliação, a avaliação do gestor, o consenso e o PDI, que fica tudo registrado, né, o próprio colaborador consegue consultar e ver, eu estou faltando aqui, eu preciso fazer essa avaliação, eu preciso mudar esse procedimento, eu preciso mudar essa minha meta aqui, essa minha entrega, não estou atingindo minha meta. Isso tudo fica muito evidente e traz para o colaborador uma corresponsabilidade. Eu também sou responsável pelo meu desenvolvimento profissional. E não só ir lá na empresa, eu quero. Então, eu também preciso entregar e é uma troca. Ganha dos dois lados. Ganha o colaborador, ganha a empresa, né? É uma divisão, né? Uma divisão de responsabilidade e de comprometimento. Por isso, como você falou, gera mais esse comprometimento. Gera mais. Eu vejo assim também que é uma forma de você dizer para ele, para o colaborador, o quanto ele é importante para a empresa. Sem o colaborador não existe. Sim, né? sim. Então, eles se sentem um pouco mais dentro da empresa. Empoderado. É verdade. Acho Faz parte, né? Que ele faz parte daquela empresa, daquele grupo, daquela... só chega de manhã, sai assim, de eu sou importante, né? Porque eu estou tendo uma atenção, estou falando comigo, e sendo específico, porque elogio para ser eficaz tem que ser específico. Você tá bom? Parabéns por esse aspecto que você fez, bem específico. E também assim, vamos corrigir esse aspecto. Não quer dizer que você é ruim ou que está mal. Esse aspecto precisa aprimorar, ponto. Mas
né? Queremos fortalecer a relação, e não ficar apenas, né, chamando atenção. A gente tem 2 casos, Clodoaldo, lá, sobre também essa questão do desenvolvimento. Um que não queria o treinamento que a empresa estava oferecendo porque achava que não precisava. E quando veio o Optin, que ele viu no que a empresa espera dele, ele já veio procurar para que a gente direcionasse ele para o treinamento. Legal. E um outro que esse não queria, né, o treinamento, e acabou aceitando e agora vai ser treinado. E um outro que a gente imaginava que não precisava, só que aí verificamos através da autoavaliação dele que de fato estava faltando alguma coisa. Então ele nos procurou e a gente está encaixando para que também ele passe por um treinamento naquilo que ele viu que a empresa vai cobrá-lo e ele acha que não tem aquela capacitação para entregar. Então houve 2 casos e os 2 já estão sendo encaminhados para isso. São treinamentos que vieram fruto dessa fase de implantação que a gente está passando. Foi interessante, teve olha só, um funcionário lá, um colaborador do Alexandre, quando a gente fez a apresentação, ele falou assim, eu estou há 14 anos na indústria alimentícia, já passei por diversas organizações e não tinha ideia de que eu precisava fazer isso. Verdade. Nunca ninguém me disse que eu precisava ficar atento a isso. E agora que eu estou vendo, eu trabalho, já acho que trabalho bem, mas uma coisa que é básica, que eu não tinha conhecimento. Tinha nem conhecimento. Uma coisa que o Alexandre falou, que eu acho que as pessoas às vezes passa despercebido, que acha que é uma coisa que não precisa, por exemplo, como você falou, de fechar lá o freezer, a câmara fria, né? Por exemplo, deixa que alguém vai lá fechar, ou não sabe qual o prejuízo que ele vai causar e esquecer aquilo só encostado ao porta. Não presta atenção. Não presta atenção. Talvez acha que é um serviço muito banal, uma coisa, né? E daí você começa a ver as importâncias das pequenas tarefas. Que as pequenas tarefas podem causar um prejuízo enorme. Não é porque são pequenas que elas precisam ser esquecidas ou, né, deixar de ser avaliadas também. E no momento que o gestor faz a avaliação, ele vai ser autoavaliando também. Isso também é muito importante. Uma responsabilidade para o gestor, exatamente. assim como ele traz responsabilidade para o colaborador, ele traz uma grande responsabilidade do gestor, que passa a entender que o seu papel é desenvolver a sua equipe. Fique atento para ver se a sua equipe está performando. Se a equipe inteira performar, o gestor vai ter que gastar menos tempo para corrigir erros, menos tempo para ficar vendo reclamações e vai, de fato, focar em melhorar o processo, em dar novas ideias, que é o que a gente busca, né? O gestor passa o dia inteiro apagando incêndio, corrigindo problemas que nem deveriam existir e não consegue dar às vezes ele pode dar um suporte melhor para os colaboradores e acaba falhando também, ocasionando que o colaborador falhe em virtude do próprio gestor, né? Uma falha do gestor. Então, essa autoavaliação é muito importante. É um crescimento entre ambas as partes, né? E ficou legal porque, assim, a Margareta é gerente geral do cartório. Então, daí tem os coordenadores de área, né? Mas ela consegue enxergar tudo, ela consegue enxergar tudo que está acontecendo lá na ponta. Ela pode entrar colaborador a colaborador para ver como que está a performance dele. Assim como o Alexandre. O Alexandre tem a encarregada de produção, tem a encarregada administrativa, mas ele consegue ir lá ver o colaborador, né, e dar até um feedback, e até ver a avaliação dele. Eu tenho dado feedback. Então ele sabe assim, como é que o meu gestor está indo? O que você fez para melhorar esse colaborador? O gestor vem lá dizendo para ele, acho que tem que dar um aumento para isso daqui. Mas por quê? Vamos olhar lá, o que ele está entregando? Ou então, tem que demitir esse. Mas por quê? O que você fez para melhorar esse colaborador? Então, a responsabilidade para esse gestor também. Permite ao gestor maior, permite ao diretor acompanhar, né, e poder até orientar o gestor. Vamos trabalhar, vamos de uma forma mais específica, né? Muito bem, excelente. Poxa, agradeço muito, ótimas contribuições, né? Aí fica fácil, né? Trabalhar com pessoas comprometidas, engajadas. Então, agradeço muito a presença de vocês. E assim, pessoal, esse é o nosso recado, que entendemos que essa é a forma de alavancar o desempenho das pessoas. Quando eu tenho esse processo muito bem estruturado, entender que gestão de pessoas é técnica, tem tecnologia para nos ajudar nisso, né? Então, essa é a proposta do Optin. Agradeço aí pela presença de todos que nos prestigiaram. Os nossos contatos estão aí à disposição, aqueles que tiverem interesse em conhecer mais sobre a ferramenta, tem nossos canais do YouTube, nossa página, é só acessar a página. E desejo a todos aí que a gente consiga, de uma maneira geral, nas empresas, aprimorar a gestão de pessoas, que, como a gente sabe, é o grande diferencial que a gente pode oferecer para ter um bom serviço, uma boa entrega final, ok? Com certeza. Então, agradeço a todos, um abraço e boa gestão de pessoas a todos. Obrigado.